A dúvida mais recorrente que aparece aqui nos nossos vídeos tem a ver com o prazo de entrega das encomendas internacionais. Comprar no exterior vale muito a pena, os produtos são bem mais baratos, mesmo quando taxados, mas a entrega não é tão rápida quanto a maioria gostaria que fosse. Isso acaba sendo motivo de ansiedade. Neste vídeo, vamos abordar os prazos de entrega de cada tipo de rastreio, de cada tipo de frete que você tiver em mãos quando você comprar aquela encomenda num site internacional, seja no AliExpress, seja no eBay, seja em qualquer site que entregue produtos aqui no Brasil. Quer saber? Continue no vídeo após a vinheta, que é curtinha, eu já volto. Chegou aqui pela primeira vez, eu te peço, clica aí, inscreva-se no canal e ative o sininho. Passe a nos acompanhar. Eu sou Marcos Oliveira, este é o Bizmart Now e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Para iniciar esse vídeo, primeiro alguns pontos precisam ser esclarecidos. Primeiro deles, tudo que a gente falar aqui se refere às remessas postais internacionais. São aquelas encomendas que chegam no Brasil via correios, que vão ser entregues a você assim que passarem pela alfândega pelo Serviço Postal Brasileiro. Não tratamos nesse vídeo sobre empresas de courier, aquelas empresas que prestam serviço de entrega porta a porta. Segundo ponto importante. Toda encomenda que chega no Brasil, toda encomenda postal que chega no Brasil, não importa se ela vem da China, dos Estados Unidos, da Europa, de onde quer que seja, ela vai ser tratada pela alfândega em uma das unidades internacionais dos Correios. Essas alfândegas são controladas e coordenadas pela Receita Federal. Os Correios recebem as encomendas e passam por um scanner. Nesse scanner, o fiscal, o agente da Receita Federal presente naquele momento e sua equipe selecionam as encomendas que devem ser objeto de fiscalização e aquelas que vão passar direto, vão seguir para entrega imediata aos destinatários. Quando a sua encomenda postal chega numa unidade internacional, ela pode ter alguns destinos. O primeiro destino dela, e o que a gente sempre quer, é que ela passe direto pelo scanner no raio-x e siga para a entrega. Este é o melhor dos mundos. Essa encomenda também pode ser selecionada para fiscalização. Ao ser selecionada para fiscalização, ela pode ter 3 destinos diferentes. Vamos ver quais são. Ela pode ser devolvida ao remetente já na análise prévia da importação, naquele momento em que a Receita verifica se é possível autorizar a importação daquele item, se a descrição do conteúdo e valor declarado forem muito discrepantes do que for verificado, essa encomenda ela pode ser devolvida ao remetente. É o que tem acontecido em muitos casos com declarações de produtos que não conferem com o conteúdo da embalagem. A outra situação que pode acontecer com a encomenda selecionada para fiscalização é que ela passe por essa análise prévia, mas a Receita desconfie do valor e solicite a você o envio de documentação para esclarecimentos ou para comprovação de valor. Ou ela pode também ser taxada em cima do valor declarado, isso acontece bastante, mas tem acontecido cada vez menos. E por último, a Receita pode atribuir um valor aduaneiro para a sua encomenda e taxar a sua encomenda em cima desse valor que é arbitrado pelo fiscal. A gente diz nesses casos que a encomenda foi riscada, riscaram o valor e atribuíram outro. Como eu fico sabendo se a minha encomenda teve o valor declarado riscado e alterado pelo fiscal? Muito simples, basta você emitir a DIS, esse documento que você está vendo aí na tela. A DIS é um demonstrativo de impostos e serviços que você emite lá pelo site dos Correios, no ambiente Minhas Importações. Se aparecer essa mensagem aí em cima, mantida a descrição original, significa que a sua encomenda não foi aceito o valor declarado que veio nela, o fiscal alterou esse valor para o valor que aparece aí, mas manteve a descrição original. De uma maneira muito rápida, explicamos para você tudo que pode acontecer com a sua encomenda quando ela passa pela alfândega. Quando a sua encomenda passa pela alfândega e não é selecionada para fiscalização, ela segue direto, vai para a entrega, vai aparecer já lá no seu rastreio fiscalização aduaneira finalizada. Vai aparecer no rastreio igualzinho está aqui nessa imagem. O objeto é recebido, ele é encaminhado para fiscalização, ele é liberado e segue para a entrega. Mas a sua encomenda também pode ser selecionada para fiscalização. E aí que a porca torce o rabo. Existem 2 tempos, 2 momentos aí para você entender esses prazos de permanência das encomendas em Curitiba. Quando a Receita seleciona um pacote para fiscalização, esse pacote ele deve ter o despacho aduaneiro formalizado. O que é isso? Os Correios vão ter que gravar um ADIR, que é um documento de declaração de importação remessa, lá no Siscomex Remessa. E para isso os Correios têm até 15 dias para fazer esse procedimento.
Após esse prazo de 15 dias, que podem ser prorrogados por um período igual, podendo chegar até 30 dias, se houver um grande acúmulo de encomendas, a partir daí é que a Receita começa a fazer a fiscalização em si. E para fazer a fiscalização, não existe um prazo legal estabelecido em qualquer norma ou lei que determine que a Receita tenha X dias para terminar a fiscalização. Este é um fato que muita gente desconhece e fica xingando, bravo nos grupos. Não adianta, porque é assim que funcionam as coisas. Tem que rezar para a sua encomenda não cair na fiscalização. Se cair, vai demorar, infelizmente, um pouco mais e você vai ter que ter paciência, porque não existe nada que você possa fazer para agilizar esse prazo ou para evitar que isso aconteça. Outro ponto importante que você precisa saber é que o tipo de frete na sua encomenda influencia no tempo final de entrega e no processamento pela alfândega. Existem vários tipos de fretes e cada um deles vai determinar o prazo final de entrega e a rastreabilidade ou não do seu pacote. Para apresentar para vocês os tipos de frete de rastreios das encomendas postais internacionais, nós vamos navegar pelo site dos Correios. Aqui do lado vai aparecer para você. Eu vou usar meu celular e o que eu fizer aqui, você vai ver aqui do meu lado. Essa página, o link dela para acessar, se você quiser acessar, está aí na descrição desse vídeo. É a página dos Correios que apresenta todos os tipos de fretes. Prazo de entrega para encomendas vindas do exterior. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é cada frete. Então a gente tem aqui o primeiro frete, que é o frete EMS. É o frete Express Mail Service. É a modalidade de distribuição mais rápida com entrega expressa de documentos e mercadorias internacionais de até 30 quilos. Aqui diz que é a modalidade mais rápida, mas na prática não. Na prática não é. Toda encomenda EMS ela é desembaraçada em São Paulo e o rastreio começa com a letra E. Temos também o Correios Packet Express. Correios Packet é um convênio firmado pelos Correios com uma empresa de logística internacional. Na verdade, é a empresa de logística internacional que contrata o serviço dos Correios para que as encomendas que ela traz do exterior, os Correios peguem e façam o desembaraço aduaneiro dela junto à Receita Federal e depois entregue até você após a liberação pela alfândega. Então, o Correio Packet Express é a modalidade expressa deste convênio. É a modalidade urgente de importação para distribuição de mercadorias internacionais de até 30 quilos por meio da contratação direta dos Correios. Fornece rastreamento completo, passo a passo, e não há cobrança de despacho postal, sendo mais atrativa para o e-commerce. O processo é 100% automatizado, garantindo maior agilidade dos embaraços aduaneiro, tratamento e distribuição. Exatamente isso. Essas encomendas são pré-digitalizadas lá pela empresa de logística que entrega para os Correios os pacotes junto com um arquivo eletrônico contendo todas as informações sobre aquela encomenda que está naquele lote. Isso agiliza muitas coisas em Curitiba quando a encomenda ela é selecionada para fiscalização, porque os Correios não vão ter que usar a sua equipe local para digitar os dados e fazer a gravação de dia. Ele só vai ter que apertar um botão para transferir os dados que já estão digitalizados para o Siscomex Remessa naqueles casos em que for necessário formalizar o despacho aduaneiro. Temos também o Correios Packet Standard. Esta é a modalidade não expressa de importação para distribuição de mercadorias internacionais de até 30 quilos por meio da contratação direta dos Correios. Possui rastreamento, possui tratamento prioritário e prazos médios de encaminhamento e entrega. Fornece rastreamento completo, preços de frete mais acessíveis e não há cobrança de despacho postal. Este aqui é o frete que hoje tende a ser o mais presente nas encomendas postais internacionais. Ideal para quem deseja consultar preço e o prazo de entrega. O processo é 100% automatizado, garantindo maior agilidade no desembaraço aduaneiro, tratamento e distribuição. Sim, as encomendas Packet são as encomendas que têm o tratamento mais rápido lá na alfândega, seja em Curitiba, seja em São Paulo. Ah, mas você está falando de São Paulo, então todas as encomendas Packet não vão para Curitiba? Não. Recentemente houve uma mudança em função do peso. As encomendas Packet, Standard ou Express de até 3 quilos são tratadas em Curitiba. As encomendas com peso superior a 3 quilos ou a partir de 3 quilos são tratadas na Unidade Internacional de São Paulo. Se liga nisso, porque na Unidade Internacional de São Paulo o rigor da fiscalização é muito maior porque o volume de encomendas é pequeno. Já em Curitiba,
as encomendas, devido ao grande volume, passam mais coisas sem serem taxadas ou taxadas no valor declarado. Então se liga nisso, porque o peso nas encomendas packet pode ser determinante se a sua encomenda vai ser taxada com um risco maior ou um risco menor. Tem também um tipo de encomenda que não é muito comum em compras feitas na China, nos sites internacionais. São as encomendas colis postal, que é um nome francês. É uma modalidade de distribuição de encomendas também de até 30 quilos, que tem menor custo do que a entrega expressa, porém com maior tempo de entrega. São as encomendas que começam com a letra C. Essas encomendas com a letra C também não são tratadas em Curitiba. Quando você recebe uma encomenda com letra C via aérea, essa encomenda é tratada aqui no Rio de Janeiro, na Unidade Internacional do Galeão. Quando essa encomenda colis postal vem via marítima, ela é tratada na Unidade Internacional de São Paulo, porque essas encomendas via marítima elas descem no Porto de Santos. Agora a gente vai falar das encomendas Prime Express, que são muito comuns. Elas são atualmente a maioria das encomendas que você recebe na China vem por frete Prime Express. Como eu identifico esse frete? É a letra L. Aquela letra L da sua encomenda identifica que ela é Prime Express. Prime Express é uma modalidade de distribuição de documentos e pequenas encomendas de até 2 quilos, mais utilizada pelo e-commerce. Essa modalidade fornece rastreamento completo, ponto a ponto, além de preços de frete mais acessíveis. As páginas internacionais geralmente empregam as denominações Priority Mail e Packet. Você vai ver muito a expressão correio prioritário ou Priority Line lá nos sites internacionais e eles se referem a esse frete com rastreio L. Aqui vale um parêntese porque o rastreio L no AliExpress ele se divide basicamente em 3 tipos. Você vai ter as encomendas LB com final HK, e essas letras finais HK significam que está vindo de Hong Kong. Vai ter as encomendas LB final SE. O fato de ter um rastreio com final SE não significa que as encomendas vieram da Suécia, Sweden Post. Na verdade, o serviço postal sueco tem escritório de representação na China. Lá ele recebe essas encomendas para processar nesse escritório regional localizado na China ou em Hong Kong. O fato que você precisa saber é que as encomendas LB, final HK, LB, SE, vêm naqueles voos fretados do AliExpress, que são 8 voos semanais. As encomendas Packet, Standard e Packet Express, as encomendas com final BR, letras iniciais N, NA, NX, NL para as encomendas Standard ou IX ou YL para as encomendas Express, também vem naqueles voos fretados semanais pelo AliExpress. São 8 voos semanais. Já existe um terceiro tipo de encomenda Prime Express com final CN, normalmente começa com LX, 9 algarismos e as letras finais CN. Neste caso, essas encomendas não vêm nos voos fretados do AliExpress. Essas encomendas são tratadas pelo Serviço Postal Chinês. As letras finais CN identifica que o Serviço Postal da China é o responsável por mandar essas encomendas para o Brasil. Esse frete com final CN é o antigo e-Packet, puro e simples. O convênio e-Packet ainda está vigendo entre Brasil e China. Com os Estados Unidos já não existe mais convênio e-Packet Brasil e Estados Unidos. Correio do Brasil com o Correio americano, mas existe ainda com o Correio da China. E essas encomendas que são final CN, elas têm um tempo de chegada aqui no Brasil bem grande. Esse prazo pode levar até 30 dias. É o que eu tenho visto na maioria dos casos, de 20 a 30 dias. Tem também, menos comum atualmente, mas eram muito comum até recentemente, os envios por Singapura, as encomendas L com final SG. Esse frete demorava muito para chegar aqui no Brasil, estava levando de 15 a 30 dias também. Mas hoje eu praticamente não tenho mais visto as encomendas com final SG, vindo de Singapura. Nós vamos falar das pequenas encomendas que quase a gente não vê mais rastreio delas no AliExpress, por exemplo, nem na Banggood e nos principais sites internacionais. São aquelas encomendas que começam com a letra R e com a letra U, que tem um prazo de entrega mais longo. As encomendas que começam com a letra R são as pequenas encomendas registradas, são chamadas também de Small Packet ou Registered Mail. A modalidade de distribuição de documentos e pequenas encomendas de até 2 kg, que possui prazo de entrega estendido de 40 dias e uma rentabilidade restrita, utilizada por muitos sites internacionais com as denominações Registered Mail, correio registrado, Small Parcels e Small Packets.
Não é recomendada para importadores que necessitem rastrear as encomendas em todas as etapas da entrega ou que tenham pressa para recebê-la. Essas encomendas têm um prazo de processamento até chegar no Brasil bem longo, vai levar uns 30 dias também para chegar aqui no Brasil. Quando passar pela alfândega também vai ter um tratamento manual de tudo isso, vai levar uns 15 a 20 dias se ela for selecionada para fiscalização. E mesmo se ela não for taxada, você vai pagar despacho postal de 15. Então não vale a pena as encomendas R. Depois que elas passam pela alfândega, elas têm um prazo final de entrega, a gente vai falar para você daqui a pouco. Agora existe, por último, aqui um tipo de frete que eu não recomendo nem para minha sogra, para ninguém. São as encomendas sem registro. Pequenas encomendas simples, small packets ou unregistered mail, correio não registrado. É uma outra modalidade de distribuição de documentos e pequenas encomendas de até 2 kg. Que, apesar do baixo custo, possui um prazo de entrega estendido de 40 dias, e são dias úteis, e não permite rastreamento. Vou repetir, não permite rastreamento. A letra U é de unregistered, é sem registro. Então, se é sem registro, não tem rastreio em nenhuma etapa do processo. Muitas encomendas dessa modalidade possuem um código de identificação iniciado com a letra U, porém este código serve apenas para desembaraço aduaneiro. Ou seja, não fornece rastreamento, razão pela qual não é possível monitorar prazos de entrega. Olha, isso aqui é o pior frete que existe, tá? O pior frete que existe. Essa modalidade de envio não é recomendada para compradores destinatários que tenham urgência para receber as encomendas ou precisam monitorar a localização da entrega das encomendas. Esse serviço geralmente pode ser identificado nas lojas virtuais internacionais com as denominações Unregistered Mail, Small Parcels e Small Packets. Foge desse frete iniciado com a letra U. Não tem rastreio, você vai ficar estressado, tem que rezar, porque se ela não chegar, não tem o que fazer, porque não tem rastreio, você não vai saber onde ela está. Todos esses prazos que a gente vai falar para vocês aqui agora são prazos contados a partir do fim da fiscalização aduaneira. Quando aparece aquela mensagem no seu rastreio, fiscalização aduaneira finalizada. Quando aparecer isso aqui, começam a contar esses prazos. Modalidade EMS é uma modalidade expressa que deveria entregar para você o pacote em até 3 dias úteis após o fim dessa fiscalização. Na prática, isso não acontece. Inicia com a letra E, conforme eu já disse antes. A outra modalidade expressa é o Correios Packet Express, que deveria chegar para você em 4 dias úteis após o fim da fiscalização aduaneira. E sabe o que acontece? Chega, porque essas encomendas Correios Packet, elas são tratadas na mesma plataforma de entrega do SEDEX, após ela sair lá da unidade internacional, seja de Curitiba, seja de São Paulo. E tem rastreamento completo, começa com o prefixo I, mas eu já vi também essas encomendas com prefixo Y. E as letras finais são letras finais BR. Muito interessante esse prazo. E tem as modalidades Standard, que são essas que eu vou falar para vocês aqui agora. Prime Express são as encomendas com a letra L, prefixo L, conforme você está vendo aqui do lado. Eles têm um prazo de entrega de 12 dias úteis contados a partir da fiscalização aduaneira finalizada. Esse prazo de 12 dias úteis, os Correios afirmam que é um prazo médio estimado para entrega nas principais capitais. Essas encomendas têm rastreamento completo, ponto a ponto, e são muito rápidas. Aqui no Rio de Janeiro eu recebo muito rápido. E nas modalidades econômicas, que são os rastreios R ou U, nós temos o seguinte: 40 dias úteis de prazo final de entrega após o fim da fiscalização aduaneira. Não adianta reclamar antes de passar esse prazo. Se você abrir reclamação, os Correios vão dizer que ainda está no prazo normal de entrega. Não adianta. As encomendas começam com a letra R e as letras finais indicam o país. CN, que aparece aqui para você, significa China. E tem, por fim, aqui as pequenas encomendas simples sem rastreamento. São as encomendas que começam com a letra U. Vem muita encomenda dos Estados Unidos, do Serviço Postal Americano, da USPS, com esse rastreio aqui, iniciado com U. Foge disso, porque não vale a pena. É um frete barato, mas quando bater na alfândega, vai pagar despacho postal de 15 e você não vai saber onde esse pacote está. Não tem como saber, porque ele é unregistered, ele é sem registro, não tem rastreamento. Pode levar até 40 dias úteis após o fim da fiscalização aduaneira. Para pagar o despacho postal,
você vai receber na sua casa um telegrama dos Correios indicando o código de rastreio e o prazo que você tem para pagar a taxa de 15 para que a sua encomenda possa ser liberada pela alfândega para seguir para entrega na sua residência. Depois daí esquece, porque você não vai ter mais rastreio dela. Por fim, é importante registrar também o seguinte: todos esses prazos de entrega que eu falei aqui são considerados prazos médios estimados para entrega nas principais capitais do Brasil. A distância da sua cidade em relação à sua capital e a distância da sua capital em relação a Curitiba vai influenciar nesse prazo final de entrega. Outra coisa que influencia também nesse prazo final de entrega é o volume total de encomendas. Quanto maior o volume de entregas das encomendas, mais tempo vai levar para essa encomenda chegar na sua mão. Por exemplo, nas compras do 11/11, tem um grande acúmulo de encomendas durante o mês de dezembro. Por quê? Chega um monte de encomendas do 11/11, chega um monte de pedidos da Black Friday, que é na última sexta-feira de novembro. Os Correios ficam abarrotados de encomendas para entrega. Tem ainda as compras de Natal, que muita gente faz. As empresas também utilizam muitos Correios para enviar documentos, enviar presentes para seus parceiros, fornecedores em todo o Brasil. E ocorre um grande acúmulo de encomendas nesse período. Nesta época do ano, esses prazos aqui podem não ser cumpridos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no mês de julho de 2022, quando esse vídeo está sendo gravado, as encomendas estão chegando de Curitiba aqui para o Rio muito rapidamente. Veja que esse rastreio dessa última encomenda aqui é o mesmo que aconteceu nas 3 últimas que eu recebi. O Rio de Janeiro está localizado no Sudeste, é uma região altamente contemplada com rotas logísticas e, sim, no Sudeste as encomendas chegam muito rapidamente. Agora, para a região Norte, lá para o Nordeste, pode ser que a coisa agarre um pouco mais. Mas os prazos médios esperados são esses que você viu aqui. Se você quiser conferir de novo todos esses prazos que eu falei, você pode clicar aí na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link dessa página dos Correios e lá você vai ver sempre a informação mais atualizada. Esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de julho de 2022 e conforme o tempo passar pode haver mudanças. Lá nessa página vai estar sempre atualizado para você a melhor informação. Apresentamos para você os tipos de fretes, as recomendações, onde é tratado, o que pode acontecer com a sua encomenda em Curitiba e os prazos finais de entrega após a fiscalização aduaneira finalizar. Se esses prazos forem ultrapassados, recomendo a você que registre uma reclamação lá no site dos Correios. É só você abrir o link, está na descrição desse vídeo, o link para reclamação, e você fazendo isso, após o fim desses prazos esperados de entrega, você vai fazer com que eles localizem a sua encomenda. É muito comum que você receba de volta a primeira resposta, uma resposta padrão, dizendo que a sua encomenda está sendo tratada pelo serviço postal para entrega. Mas o que eu posso afirmar para você é que, na prática, eles se mexem internamente para localizar o seu pacote e logo depois, coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, seu pacote vai andar e vai aparecer para entrega aí na sua residência, ou então vai aparecer aquela mensagem de que a sua encomenda está extraviada. Se isso acontecer, você vai ter que pedir o reembolso junto ao remetente. Mas isso é história para outro vídeo, a gente não vai falar dela aqui. Uma dúvida muito comum quando a pessoa vai registrar uma reclamação internacional é quanto ao nome do remetente. O que eu boto lá com o nome do remetente? Você pode colocar o nome do app onde você fez a compra, Shopee, AliExpress, Banggood, Clickbank, eBay, Amazon, você decide. Então, isso não é informação fundamental. É só você colocar lá o nome do app onde você fez a compra, segue, vai te pedir lá algumas informações, tudo muito simples. Você responde, vai lá que em 5 dias úteis você vai ter a resposta da sua reclamação. Se for uma reclamação padrão, aquela, a sua encomenda está sendo tratada, aguarda mais uns 2 dias porque você vai ver o seu rastreio se atualizar. Se não atualizar depois de 2 dias que teve a resposta, o que você vai fazer? Você vai subir essa reclamação para a ouvidoria dos Correios. Basta você abrir o próprio site, onde você tem lá a sua reclamação, clicar sobre ela e você tem a opção de subir a reclamação para a ouvidoria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e deixa seu comentário. Fazendo assim, você está apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube, dizendo que esse material tem relevância e assim o YouTube passa a disponibilizar para mais pessoas que também têm as mesmas dificuldades que você. Espero que você se junte a nós, que você tenha inscrito já aqui no nosso canal e ativado o sininho. Se você não fez isso ainda, faça agora que você estará comigo aqui no próximo vídeo. Eu estarei aqui te esperando. Fique com Deus e até lá.